Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar da palavra do Senhor que está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 4 e o 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A gente temos que agradecer muito a Deus pela sua graça, né? Que nós não somos merecedores de nada, né? Mas pela graça de Cristo, a gente estamos aqui ainda. A gente ainda estamos pela graça, né? A gente estamos em pé não por merecimento de nós, não porque eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não é nada. A gente só está aqui pela graça. A gente só se levanta e consegue dar andamento à nossa vida pela graça de Deus, pela misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita conosco. Que essa geração que está aqui e a que está por vir é uma geração muito falha. Gerações falhas já passaram e Jesus, Deus, ele fez uma limpa, né? Ele fez uma limpa com Noé. Com Noé ele fez uma limpa. Ele limpou, deixou só a família de Noé pela graça e fez uma promessa a Noé que não destruiria mais as nações com dilúvio pela graça. E ele também, com Moisés, teve muitos seguidores de Moisés, que era o joio, né? No meio do trigo. Deus fez uma limpa. E hoje em dia o pecado está habitando fortemente no meio de todos, no meio das religiões, no meio da política, em toda a humanidade, né? A maldade está reinando e pela graça de Deus ainda estamos de pé e podendo falar da sua palavra. E a gente não devemos nos vergonhar de levar a palavra do Senhor, porque pela misericórdia dele, é as tuas palavras que serão ditas em defesa de Deus, vai contar lá no teu julgamento, que você não se calou, não se envergonhou do nome de Deus, e a graça de Deus vai habitar na tua salvação. Porque muitas vezes a gente estamos em algum lugar, alguém começa a pisar o nome de Deus, a palavra de Deus, e a gente, para não ferir alguém, para não perder aquela amizade, a gente se omite em falar em Deus e a gente está perdendo a graça de Deus só por causa de algumas palavras que você não soltou. Nunca deixe ninguém maltratar a palavra de Deus perto de você e você se omita. Não faça que nem Pedro fez quando disseram que ele era um deles, dos seguidores de Jesus. Quando alguém disser, você é um deles, você diga, eu sou, ainda que eu morra, que eu perca minha vida, mas eu ganharei a salvação, porque eu sou um pregador da palavra do Senhor. Eu não vou me omitir, ainda que tirem minha vida, tirem tudo que eu tenho, eu estou levando a palavra do Senhor, eu estou levando salvação, ainda que você não queira escutar a minha palavra, mas você
vai ter que escutar, e se tiver incomodado, que saia de perto. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser dita, levada, falada, lida, cantada. E quem não quiser, que Jesus tenha misericórdia, porque não está fácil. E você que tem filhos, e pensa em ter filhos, você pensa em casar, você que é solteiro e pensa em ter uma esposa, procure uma igreja, procure a palavra de Deus, peça a Deus misericórdia, que Ele bota uma pessoa de Deus na sua vida. E você que tem filhos, tente levar eles ao máximo para escutar a palavra, porque não está fácil esse mundo, não está fácil. O reinado do maligno, ele está forte, não é forte ao quanto para ultrapassar a graça de Deus, mas está escrito que ele vai habitar na terra e vai reinar alguns dias sobre os pecadores, porque sobre o povo de Deus ele não tem poder nenhum, mas ele vai reinar sobre o pecado. Quem estiver se enchendo de pecado, que peça misericórdia de Deus, que Jesus nos perdoe pelos nossos pecados, que pecadores somos, a gente veio do pecado, mas a gente tem que fugir dele, pedir perdão, e ainda que você peque, peça perdão, se arrependa, porque o fim está próximo, ninguém sabe quando. São mais de 2000 anos que Jesus foi embora e avisou que ia voltar. Pode ser a qualquer momento, pode ser daqui a 1000 anos e pode ser ainda hoje. Possa ser que daqui no primeiro minuto que a gente tenha encerrado esse vídeo, que Jesus esteja voltando. E só a graça dele que vai nos salvar. Porque a gente não somos merecedor de nada que venha de Deus. A gente não merece nada. A gente não merece o alimento que Ele nos proporciona, o nosso lar, o nosso trabalho, algum bem material que você tenha. A gente não merece nada. Tudo que temos é pela graça do Senhor. E vamos nos aproximar mais deles, vamos buscar mais, vamos levar a palavra a quem não queira escutar. A semana que eu vou contar uma pequena história aqui que aconteceu comigo. Semana passada eu estava fazendo minha barba, cortando meu cabelo, e chegando lá estava uma conversa sobre religião, né? E tinha um certo senhor que Deus tenha misericórdia dele, né? Que eu não conheço seu coração. E ele estava dizendo, falando sobre algumas coisas da Bíblia e falando sobre Maria, né? A mãe de Jesus. E ele falando que Maria só tinha tido de filho Jesus. E ele jogando pedra, eu não sei, mas eu acho que ele é um pouco católico, que o católico verdadeiro ele não trata a Bíblia da forma que ele estava tratando, porque o cristão verdadeiro, ele acredita na Bíblia, e do jeito que ele estava falando, ele acreditava e não acreditava, né? Aí eu busquei na Bíblia. Eu não sou um bom conhecedor ainda da Bíblia, mas eu fui no celular e fiz uma pesquisa e achei lá falando sobre os filhos, o texto, né? Falando sobre que quando Jesus estava lá tomado pelos romanos, que um dos soldados ou alguém que estava lá falou: não é teu pai o carpinteiro, tua mãe e teus irmãos? Aí eu fui e disse o nome dos irmãos dele tudinho e disse qual era o texto. No momento eu não lembro agora, mas no momento eu falei qual era o texto que estava escrito que Jesus tinha mais irmãos. Aí ele falou que
não acreditava na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita, assim foi as palavras dele, né? Foi escrita por mais de 40 homens. E ele não acreditava naquela parte. Eu mesmo falando da Bíblia, falando que estava na Bíblia, ele disse que não acreditava. E meu coração pesou por eu não ter defendido mais o nome do Senhor, porque no momento era para eu ter dito a ele: se o senhor não acredita na Bíblia, como é que o senhor acredita que Deus existe? O senhor conheceu a Deus, como é que o senhor acredita que Jesus existiu? Porque a gente só sabe que Jesus existiu, Deus existiu, porque alguém nos contou. A gente, quando nasce e é uma criança, a gente vai aprender, a gente somos um papagaio, né? O que os nossos pais nos ensinam e o mundo. E eu era para ter debatido isso com ele, mas eu não sei se por pouca experiência eu me segurei um pouco, também não querendo desagradar as outras pessoas que estavam no ambiente. Não é que eu quisesse desagradar elas, mas a gente estava num ponto de comércio e a gente não ia entrar com a discussão. Mas mesmo assim, por a minha pouca experiência, eu ainda confrontei ele, né? Afrontei um pouco. E era eu cortando meu cabelo, fazendo minha barba e ele no mesmo assunto. Aí eu fui e falei de novo sobre os irmãos, mostrei a ele o vídeo, falei o capítulo, o versículo, e mesmo assim ele ficou me rebatendo. E eu tenho arrependimento de não ter confrontado ele mais, de não ter experiência de ter confrontado ele mais, porque quando eu saí, que eu entrei dentro do carro e a porta lá era de vidro, e eu vi ele dando gargalhada. Aquilo não era ele, aquilo era Satanás dando gargalhada através da boca daquele homem. Mas pela misericórdia de Deus, ele pode alcançar a salvação. Agora, ele dizer que não acredita no que está escrito na Bíblia, ele não acredita em Deus. Porque como é que eu vou saber se Deus existe, se não foi alguém que falou de Deus para mim? Que não foi meus familiares que falaram de Deus para mim, assim quando eu era criança e comecei a me entender de gente. Porque se hoje você pegar duas crianças recém-nascidas, ou já rapazinho, e você colocar numa ilha deserta, e se eles sobreviverem, como é que eles vão saber que Deus existiu, que Jesus existiu? Através das, senão eles não vão ter alguém falando das escrituras para eles. Não tinha ninguém para falar das escrituras para ele naquela ilha. E aquele homem, alguém falou a ele que existia um Deus. Alguém falou a ele que existia um Jesus. Mas por ele dar brecha, de deixar Satanás falar através da boca dele, ele falou que a Bíblia era um livro comum, que vários homens escreveram. Eu sei que a Bíblia é traduzida por vários homens, mas se você se entregar puramente a Deus e você pesquisar, que hoje em dia é o que mais tem a jeito de você pesquisar, você vai entender. O texto ele é interpretado pelo nosso coração. O nosso coração é que vai dizer que aquele texto, a interpretação daquele texto. A gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A gente não vai entender nada. Se a gente não ler, reler e prestar. Se a gente não estudar, a gente não vai entender nada. Vai ser um livro comum. Mas o nosso coração, ele fala através das palavras. Quando a gente está num culto, que alguém diz uma palavra, que aquela palavra, ela nos assemelha com a nossa convivência com Cristo, aquilo nos toca. A gente sente um arrepio. Mesmo assim, às vezes a gente não se entrega àquela palavra. A gente é duro. A gente não quer entender que aquela palavra é para a gente. É como se fosse a gente fazendo alguma coisa errada e o pregador, ele toca naquela palavra que você, naquela área que você está fazendo algo
que não agrada a Deus. Você sente que você está errado, mas seu ego não deixa você reconhecer que você está errado. E a gente temos que nos libertar disso. A gente tem que defender o nome de Deus. Não importa quem seja. Não importa de que eu vou desagradar o prefeito. Não importa que eu vou desagradar o governador, o presidente, o rei e tal. Leva a palavra do Senhor, confronte. Se ele disser que Deus não existe, que confronte ele. Leia a Bíblia para ele. Ainda se ele tampar os ouvidos e não quiser escutar, leia. Leia, que nem que seja uma palavra, vai varar os ouvidos dele e vai chegar no coração dele e ele reconhecer que nós só dependemos de Deus. Não busque nada dessa terra se você não buscar a Deus. Não busque. Busque primeiramente a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia quem diz. E hoje eu sou dependente de Deus. Ainda que amanhã eu venha cair, mas eu pego nas vestes do Senhor Jesus Cristo e vou e me levanto e me firmo de novo. E que eu caia no outro dia novamente, mas eu vou cada dia me levantar e buscar a Cristo. Que Ele tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia das pessoas que não busquem a Ele. E perdão por não ter buscado mais. Eu peço perdão a Cristo pelos meus erros. E eu sei que Ele sabe dos meus erros, Ele sabe que eu tenho um arrependimento sincero. Mas que Ele venha ter misericórdia de mim e que venha nos abençoar cada dia mais. E que Deus tenha misericórdia daqueles que não o buscam. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te peço que o Senhor venha entrar de misericórdia, Senhor, na vida daquelas pessoas que não confiam em Ti, que não Te conhecem, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que elas só são desse jeito, Senhor, porque elas têm a cabeça dura e não deixam o entendimento entrar, que um dia eu já fui assim, Senhor, mas eu sei, Senhor, que eu fui amassado, pisado, não pelo Senhor, mas pelas consequências da minha vida, dos meus pecados, dos meus erros. E hoje eu estou aqui, Senhor, buscando, Te levando a minha palavra, Senhor, levando a Tua palavra através de mim. Não a minha palavra, mas a Tua através de mim, da minha boca, Senhor. Que essa palavra que venha sair da minha boca, Senhor, venha tocar em algum coração e ela venha entender que a gente somos dependentes de Ti, Senhor. Que não adianta nada a gente buscar nada de valor dessa terra se nós não Te conhecemos. Tudo, Senhor, é dado a Ti. Nossos dias, Senhor, nossas orações, nossos pensamentos, Senhor, venha ser dado a Ti, para que a gente não sofra nessas terras e nossa descendência venha ser grande, assim como foi a descendência de Abraão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos proporcionado de poder ler a Tua palavra e levar através dessa plataforma, Senhor. Que esse dia, Senhor, de hoje, que está encerrando, venha ser abençoado. E mais abençoado ainda, venha ser, Senhor, o dia de amanhã, que venha ser um dia de paz, de bênção, de prosperidade para mim, para toda a minha família, meus amigos, meus inimigos, Senhor, que venha Te conhecer e venha ter misericórdia e escutar essa palavra. Que eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Ainda que eu venha pecar, mas tenha misericórdia de mim, que eu sei que no outro dia eu vou me levantar, pedir Teu perdão e lutar, Senhor. Que eu sei que não é fácil, mas eu tenho que lutar não pela carne, Senhor, mas pelo Espírito. Muito obrigado, Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, hoje e para sempre. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado por esse dia.